Tudo bem, meninos? Boa noite. Bom, pessoal, conforme a gente havia combinado, vamos usar essa aula, esse vídeo, para corrigir as atividades sobre os povos germânicos que passamos na nossa videoaula. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui pedimos para ler as páginas 196 e 197 do nosso livro, Os Povos Germânicos, e assistir aquela videoaula para completar essa tabela. Que você tem uma tabela falando sobre os povos germânicos. Bastante simples a atividade. E nós vamos fazer uma correção aqui, oral, para você ter mais segurança para fazer a sua. Bom, gente, aqui a primeira questão é a seguinte. Quais seriam os principais povos germânicos? Bom, pessoal, os principais povos germânicos eram os lombardos, os vândalos, os suevos e os visigodos. Lombardos, vândalos, suevos e visigodos. Esses eram os principais povos germânicos. Bom, pessoal, como se dava a organização social dos povos germânicos, não é? Bom, esses povos se organizavam por meio da união de famílias. Essa união de famílias formava clãs e tribos. A sociedade germânica era patriarcal e cabia ao chefe de cada grupo familiar tomar as decisões mais importantes. Essa organização, essa forma de organização dificultava a criação de um Estado com poder centralizado, pois atribuía grande valor às relações de parentesco. Então é assim que se dava a organização social dos povos germânicos. Relação entre reis e súditos. Bom, gente, a relação entre os reis e os súditos ela se dava com base na lealdade, com base da fidelidade das pessoas, da população, em relação ao chefe, né? Então, durante as guerras, era formado um grupo de guerreiros armados, chamados de comitatos, sendo também escolhido um chefe para liderá-los. Quem fazia parte do comitatos devia jurar fidelidade ao chefe, prometendo ficar ao seu lado em qualquer circunstância. O chefe, por sua vez, comprometia-se sempre a proteger seus comandados. Então era assim que se davam as relações entre o rei e os seus súditos. Uma relação de fidelidade, de lealdade mútua, né? Dos súditos para com o rei e do rei para com os súditos. Quais eram os principais reinos germânicos? Bom, gente, no nosso livro aí, pontuamos como os principais reinos germânicos os anglo-saxões, os ostrogodos, os vândalos e os francos. Então, anglo-saxões, ostrogodos, vândalos e francos. Como se dava a organização política dos reinos germânicos? Bom, a organização política dos reinos germânicos era concentrada na figura do rei. O próprio reino era visto como sua propriedade. Além disso, a relação entre o rei e os súditos era baseada em laços de honra e fidelidade. Por meio desses vínculos de honra e fidelidade, de lealdade e fidelidade, haviam direitos e deveres a serem cumpridos por ambas as partes. Aos súditos era obrigatório o serviço das armas, enquanto o soberano deveria doar terras e proteger seus súditos. Assim, desenvolveu-se a concessão de benefícios, ou seja, a doação de algum bem, geralmente terra, em retribuição aos serviços prestados. Então era assim que se dava a organização política dos reinos germânicos. E a última questão aqui da tabela, para preencher na tabela, são os elementos que caracterizaram a fusão romano-germânica, ou seja, a fusão entre os romanos que existiam ali, o Império Romano que existia até aquela altura, e os povos germânicos que se estabeleceram depois. Bom,
Os povos germânicos que ocupavam a Europa Ocidental encontraram um mundo ruralizado, ou seja, a maioria das pessoas vivendo no campo. Se destacavam latifúndios e uma grande massa de camponeses e escravos vinculados à terra e atividades agrárias. De um modo geral, as elites germânicas se uniam às elites romanas, principalmente por meio de casamentos e laços de fidelidade, o que contribuiu para a mistura de tradições romanas com as tradições germânicas. O direito germânico, por exemplo, que era consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes do povo, passou a ser compilado em latim, idioma que continuou a ser usado nas funções burocráticas. Além disso, muitas instituições romanas foram mantidas, principalmente os órgãos da administração municipal. Outro elemento que foi bastante importante na integração entre os romanos e os germânicos foi a cristianização dos povos germânicos. Um continente fragmentado politicamente após o fim do Império Romano, a autoridade espiritual da Igreja se tornou um importante elemento unificador. Bom, gente, então aqui nós fizemos uma correção oral dessa atividade. Você tem todos esses elementos no nosso próprio livro, nas páginas 196 e 197. Você tem esses elementos também na internet, se você quiser fazer uma pesquisa, aprofundar, colocar mais elementos, bom demais, ok? Então, sexta-feira, das 19h40 até as 20h20, eu estarei à disposição de vocês para dirimir, esclarecer qualquer dúvida sobre esse conteúdo e sobre essa atividade. Semana que vem teremos conteúdo novo. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.